Paulo. Eu fico muito honrado, muito emocionado de me dirigir à elite da juventude paulista, reunida aqui no Centro-Oeste. Hoje eu estou um pouco, hoje eu estou bem no meu estaleiro aí, peguei um tombo no final de semana de casa e quebrei 2 dedos. Estou com chinelo. Então acontece. Bom, nós vamos visitar hoje, graças a um dos monumentos icônicos do Brasil, cujo único paralelo é o monumento aos heróis da FEB no Aterro da Glória, no Rio de Janeiro. Esse é um monumento funerário, é uma cripta, portanto não é um lugar não é um museu, portanto não é uma escola, é uma cripta, é um lugar de reverência à morte. Há um autor muito importante nas redes sociais, chamado Ayré, francês, que diz que os vivos, quando honram a memória dos mortos, conferem a eles uma espécie de imortalidade. E assim, o exemplo dos mortos continua guiando os vivos. É por isso que nós estudamos Guerra da Tríplice Aliança, por isso que nós estudamos a campanha da FEB, por isso que nós estudamos 32, que foram 3 episódios importantes dos quais o Exército Brasileiro participou. Toda a guarnição do Exército Brasileiro, sediada em território paulista em 32, lutou pela causa constitucionalista. A esse efetivo do Exército incorporou-se a Força Pública de São Paulo, hoje Polícia Militar. O Exército tinha mais ou menos 3 mil homens apenas em São Paulo em 32. Mais ou menos 9 mil homens da Força Pública foram adicionados a esse efetivo. E 70 mil homens se apresentaram como voluntários para lutar. Não havia armamento para todo mundo. Então, perto de 22 mil seguiram para a frente de batalha. Os demais cumpriram missão em logística, em correio, em propaganda. E assim, esse pessoal, 70 mil homens e 110 mil mulheres se apresentaram para lutar. Essas mulheres cumpriram tarefa na trincheira, essas mulheres cumpriram tarefa costurando, elas costuravam 12, 14, 16 horas por dia, fartamento, curativo, bordavam blusa de lã, cachecol, tudo isso para dar um mínimo de conforto ao soldado naquele mês de julho, agosto, setembro, extremamente gelados que São Paulo viveu. As forças paulistas, elas estavam dispersas nas divisas do estado, ou próximo ao Rio Paranapanema, próximo ao Rio Grande, ou na região de Serra da Mantiqueira, Serra Negra, no interior paulista, Olipirim, regiões extremamente frias. Por isso, muitos soldados que não sofreram sequela da batalha trouxeram sequelas físicas do frio. Pneumonia, tuberculose e outras doenças associadas às condições climáticas muito adversas. A guerra durou. Por que aconteceu a guerra? Em 1930, houve uma revolução no Rio Grande do Sul. E essa revolução chamou à liderança um jovem político gaúcho chamado Getúlio Dornelles Vargas. Ao passar por essa revolução, derrubou Astor Luiz, o presidente da República, não permitiu a posse do Júlio Prestes, que era o presidente eleito, e prometia uma nova política no Brasil, sem corrupção, com voto secreto, voto feminino, e também havia, no caso das massas populares, havia fome, desemprego, decorrente da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, em 1930, o Brasil não tinha para quem vender café. O Brasil era um país monocultor. E, em razão disso, as fazendas foram quebrando e dispensando essas pessoas. Havia fome, miséria no Brasil. Então, a expectativa
é que a chegada de Vargas ao poder trouxesse modernidade, trouxesse emprego. É claro, hoje, analisando a distância, nós temos certeza que não era possível isso acontecer. Particularmente a questão do emprego, porque o mundo estava em crise. A Alemanha em crise, Estados Unidos em crise, Inglaterra em crise, o mundo inteiro estava em crise, depois da quebra de Nova York. Mas havia a expectativa de um governo que redimisse o Brasil da miséria. E quando esse governo tomou posse, ele suspendeu a vigência da Constituição Federal. Então o país passou a ser governado por decretos-leis. Foram fechadas as casas legislativas do país inteiro. Foram nomeados interventores do país inteiro. A coisa era tão séria que em 1932, no Carnaval de 32, foi lançada uma música, Lamartine Babo lançou uma música, que se tornou imediatamente um sucesso do Carnaval de 32 e chegou até nossos dias. E eu acho que vocês conhecem. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata quer o teu amor. Já ouviram, né? Tem uma hora que fala assim: tens o sabor, vem do Brasil, tens a alma cor de anil, mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. Por que tenente interventor? Porque o Lamartine falou: tem interventor para tudo, tem interventor no Lloyd, nos estados, no município. Então, se tiver que ter um interventor para mulata, que seja eu. Esse é o sentido irônico da letra do Lamartine Babo, que chega até nossos dias, né? Bom, São Paulo, com essa força de 3 mil militares do Exército, 9 mil militares da Força Pública, muitos militares do Exército que estavam em outras guarnições, conseguiram fugir para lutar por São Paulo. Particularmente o pessoal da aviação militar. Então, pessoal, a guerra, São Paulo passa a ser tratado, ao invés, quando o Vargas passa por São Paulo a caminho do Rio, para tomar posse no governo provisório, ele é aclamado como nunca tinha havido uma aclamação de um político em São Paulo até então. Que há uma grande expectativa. Mas quando ele toma posse do governo, São Paulo passa a ser tratado como terra ocupada. São nomeados interventores para cá, interventores que não eram paulistas, e os paulistas cobrando: olha, nós queremos um interventor que seja civil e seja paulista. E isso não acontecia. E, embora os interventores tenham tido uma conduta correta, nós não temos nenhum dado histórico que aponte condutas indevidas por parte dos interventores, a assessor é sempre terrível, né? Então, por exemplo, o pessoal pegava prataria no Palácio do Palácio do Governo, ficava nos Campos Elíseos. Aí os jornalistas credenciados no Palácio avisavam o interventor, o tal do Arruda aí, o tal do Capitão Arruda pegou a prataria. O interventor da Arruda devolve a prataria, devolveu. Aí no dia seguinte o Pesce, né? Meu nome é Luiz Eduardo Pesce de Arruda, tá? Aí no dia seguinte o Pesce levava as porcelanas para casa. Aí o jornalista falou assim: ó, o tal do Pesce, ele levou Pesce, devolve a porcelana. Aí no dia seguinte o Eduardo pegava um quadro, a morte do Bandeirante, e levava para casa. Eduardo, devolve o quadro. No dia 3 de outubro de 31, para comemorar um ano da vitória do movimento revolucionário, foi feito um churrasco no Parque da Água Branca. Os touros de reprodução do governo de São Paulo foram todos churrasqueados. Foi a picanha mais cara da história do Brasil, touro de $1 milhão, né? Foram transformados em churrasco. Quer dizer, essas coisas foram irritando as pessoas, e aumentando a articulação dos militares para que houvesse uma revolução para repor o Brasil na ordem constitucional. E aí, no dia 23 de maio de 32, será dada posse ao novo governo, ao novo secretariado do interventor civil paulista designado por Vargas, o interventor Pedro Toledo. Quando a solenidade acontece, começa a acontecer atos de violência. Então, por exemplo, a multidão vai para a Praça João Pessoa, arranca todas as placas da Praça João Pessoa, que foi o político assassinado, que era o candidato a vice-presidente na chapa de Vargas,
derrotada nas eleições de 29, arranca todas as placas e, e devolve a praça o nome de Praça do Patriarca. O nome que tem até hoje. Vocês conhecem a Praça do Patriarca? Sabe onde fica? Perto da Praça da Sé? Então, voltou a chamar Praça do Patriarca. Nunca mais uma praça em São Paulo ganhou o nome de João Pessoa. Olha que interessante. E aí, essa multidão caminha começa a quebrar os jornais que apoiavam Vargas, caminha em direção à Praça da República, vai se armando no caminho, invade loja de arma, vai se armando, e mais ou menos 300 pessoas cercam o prédio na esquina da Barão da Tapetininga, no Praça da República, para expulsar de lá os adeptos do Partido Popular Paulista, que era o partido que dava apoio a Vargas de São Paulo. Quando os mais afoitos tentam entrar no prédio, o prédio está trancado, eles jogam uma escada no primeiro andar, queima-se lixo no prédio, entrar no prédio para obrigar as pessoas a saírem. As pessoas começam a gritar no prédio, que é um prédio de uso misto. As pessoas gritam, tem criança no prédio, tem criança, tem família. Tal. Aquela confusão, os mais afoitos pegam a escada, jogam no primeiro andar e tentam entrar no escritório pela janela. Quando eles chegam na janela, a janela se abre e uma rajada de metralhadora corta a praça. Ali, 3 morrem na hora, um morre depois e outro morre bem depois. Quem são esses 4? Marquinhos, Miragá e Camargo. O Drauzio, que tinha 14 anos, é ferido, vai morrer no dia 28 de maio. E o Alvarenga vai morrer só em agosto. Então, logo no dia seguinte é criada a MMDC, Sociedade Veterana, a MMDC, Marquinhos, Miragá e Drauzio Camargo, uma sociedade secreta para preparar São Paulo para a guerra. Começa a regimentar, verificar estoque de armamento, estoque de munição, verificar as disponibilidades do arsenal de guerra, para preparar a luta. A articulação mais importante nesse momento é feita pelo coronel Euclides Figueiredo, pai do futuro presidente da República, João Figueiredo, e pelo general Bertoldo Klinger, que está em Mato Grosso, está desterrado no Mato Grosso, e pelo general Isidoro Dias Lopes, que era mais velho e era o líder militar da Revolução. Muito bem. Quando a guerra termina, eu vou tirar vocês do sol já com a permissão do comandante. Então, quando a guerra termina, a guerra dura de 9 de julho a 2 de outubro de 32. São Paulo está exaurido, então é obrigado a pedir a paz. Só que Vargas, começando a mostrar o gênio político que era, não admite uma solidária rendição, apenas um armistício. A guerra é suspensa, é um armistício. Ele trata muito respeitosamente as lideranças paulistas que fizeram a guerra. Não promove vingança, perseguição, nada disso. A maior pena que ele aplica é o exílio de 150 líderes do movimento, que são mandados para Portugal. Um ano lá em Portugal, um ano e meio, volta para a Argentina, da Argentina para o Brasil. E em 34 o Brasil ganha uma Constituição Federal. As mulheres, que em 32 não votavam e se articularam em 32, vão eleger a primeira mulher deputada federal do Brasil em 34, na Constituição de 34. Doutora Carlota Pereira de Queiroz, uma médica que foi líder da assistência médica paulista em 32. Ela está sepultada aqui, os senhores verão o ossário dela aqui. Muito bem. Eu quero só agora, antes de tirá-los daqui, desse sol, que vocês vejam uma frase que está escrito: viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre. Essa frase, possivelmente, é de Ibrahim Nobre e foi transmitida numa reunião na Sociedade Veterana 32 por um médico chamado José Benedito Machado Florencio. Por favor, quem é bom de matemática, conte quantas letras tem nessa frase aí. Letras. Falou, saltou, acertou. 5 mais 4. Este é um monumento hermético. Tudo aqui remete ao número 3, tudo aqui remete ao número 6, tudo aqui remete ao número 9 e algumas coisas ao 7. 9 do 7 é 9 de julho. 3 e 6 são múltiplos do 9. Quantos degraus tem? A partir lá da base. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9 degraus. Quantos arcos tem na entrada? 3. Vamos iniciar então, com a permissão do capitão Miyajiro, a nossa caminhada? Vamos comigo? Vem.